Olá, estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje eu vou mostrar para vocês como conectar fontes de informação distintas de forma coesa. Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, eu resolvi trazer esse assunto porque eu sei que essa é uma dificuldade que muita gente passa. As pessoas têm dificuldade de conectar ideias distintas, fontes de informação distintas, ou no caso dos TCCeiros, conectar as citações de forma coesa e coerente. E aqui eu trouxe algumas dicas de como vocês podem fazer isso sem muito esforço, de forma que o seu texto saia fluido, ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente, né, o que significa conectar essas fontes de informações na forma de citações, que é o que vai aparecer no seu TCC, de forma coesa? Significa conectar, integrar essas informações de autores distintos e esses estudos de maneira harmoniosa e lógica dentro do seu texto. Basicamente é isso. Você vai conectar diferentes tipos de informações, mas você vai conseguir relacionar os pontos de convergência dos autores e os de divergência. Você vai, no caso, explicar por que eles são divergentes, no que você concorda ou não. Mas é a partir da visão de diferentes autores, opiniões distintas, que você vai conseguir estabelecer essa relação harmoniosa, essa relação lógica dentro do seu texto. Então vamos lá. Agora eu vou explicar a diferença, né, entre justaposição, que é simplesmente as citações são, digamos assim, jogadas sem um contexto, né? Eu chamo isso de justaposição de citações, que você simplesmente lá referencia citações, mas não dá um contexto. E a conexão coesa, que é o que nós estamos buscando aqui neste vídeo. A justaposição de citações ocorre quando as referências são colocadas lado a lado sem uma conexão clara entre elas, certo? Resultando em um texto fragmentado. É o que nós chamamos, por exemplo, um erro muito comum que eu já citei aqui, sobre o TCC Frankenstein, que a pessoa vai jogando ali as citações de forma aleatória e não dá um contexto, não explica por que aquela citação está ali. Toda citação que você for colocar no seu TCC, seja no seu TCC, seja na sua pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai, qualquer nível de graduação que você estiver cursando, a citação ela tá ali para, digamos assim, para você se apoiar sobre a opinião de um especialista, certo? Ela tá ali para mostrar que você tem realmente especialistas que entendem daquele assunto e que dão uma visão, uma contribuição para aquele assunto. É para você mostrar a contribuição daquela pessoa sobre aquele assunto, certo? Mas para isso você tem que dar um contexto. Não pode ser simplesmente jogado ali, entendeu? Essa é a justaposição de citações, que é um erro muito comum que eu vejo, né, nos trabalhos de TCC, infelizmente. Já a conexão coesa, ela já integra essas ideias distintas dessas referências em uma linha de pensamento contínua, onde cada fonte complementa ou contrapõe a outra de forma lógica, entendeu? No vídeo anterior, quando eu mostrei sobre o parágrafo, né, que ele é como se fosse um mini texto, que tem lá introdução, desenvolvimento e conclusão, lembra que eu mostrei para vocês vários argumentos e contrapontos sobre o tópico frasal, para depois ele fechar meio que na conclusão? Então é a mesma coisa aqui. Para você ter essa conexão entre os parágrafos, é necessário, né, você lembrar aí da estrutura do outro vídeo. Se vocês não viram, eu vou deixar linkado aqui dos parágrafos, mas é necessário também você entender, porque mesmo entre autores que têm pontos de vista distintos, eles vão ter seus pontos de convergências. Muitas vezes as divergências são, quase sempre, as divergências são menores do que as convergências, certo? Os autores têm mais pontos em comum do que contra. Então, só para explicar para vocês a diferença entre essas duas, justaposição de citações e conexão das citações de forma coesa. Agora vamos para algumas técnicas, no caso eu vou dar as duas mais comuns, para você conectar essas citações, essas referências de forma coesa. Um exemplo disso é o uso de conectivos. Os conectivos são geralmente palavras ou frases ou expressões também, que ajudam a ligar as ideias entre as frases e parágrafos,
promovendo a fluidez do texto. Ela é como se fosse o elemento de ligação, ou seja, que dá aquela cola ali no texto. Eles mostram como as ideias estão relacionadas e ajudam a guiar o leitor através da argumentação. Por exemplo, existem vários tipos de conectivos. Conectivos de explicação, conectivos de adição, conectivos conclusivos. Então, eu vou dar aqui só um exemplo aí para vocês. Sem conectivos, essa referência aqui. O estudo de Silva, 2020, mostrou que o uso de tecnologias digitais melhora o desempenho dos alunos. O trabalho de Souza, 2019, também observou um aumento na motivação dos estudantes. Aqui está sem conectivo nenhum. Agora vamos para um com conectivo. O estudo de Silva, 2020, mostrou que o uso de tecnologias digitais melhora o desempenho dos alunos. Além disso, ou seja, fora isso, aqui esse conectivo traz a ideia de algo a mais, né? O trabalho de Souza observou um aumento na motivação dos estudantes. Os conectivos, eles são responsáveis por trazer essa ideia. Lembra, o mas tem aqui, é um conectivo de ideias contrárias, ou seja, quando eu quero introduzir uma ideia que é contrária ao que eu mencionei anteriormente, eu uso o mas, assim como outros tipos de conectivos. Outro tipo de técnica para você conectar as suas fontes, as suas referências de forma coesa, por exemplo, você fazer paráfrases. O que são paráfrases? Paráfrases são quando eu consigo entender um assunto e explicar da maneira que eu entendi, certo? Mas sem alterar o entendimento daquela fonte, entendeu? Da fonte a qual estou mencionando. Esse é um exemplo também para você conectar as fontes de forma coesa. Por isso que no TCC tem esses três tipos de citação, né? A citação direta, a qual você vai mencionar a citação ipsiliteris, letra por letra, dentro de um contexto e explicar essa citação. E também existe a citação indireta, que é aquela que eu vou, no caso, mencionar de uma forma indireta aquele autor ou aquela ideia. Então, não vou escrever exatamente como o autor descreveu. Eu vou explicar com as minhas palavras o que ele quis dizer, sem alterar o sentido do que ele quis dizer. E tem também, claro, a citação de citação, que é quando eu pego, no caso, a opinião de uma pessoa a respeito de uma fonte. Então, basicamente, essas são algumas técnicas. Existem mais, né? Você pode fazer comparações. É um outro exemplo para você, no caso, introduzir, para você escrever, para você conectar as fontes de forma coesa, você fazer comparações. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, sobre essas formas para vocês conectar as ideias entre os parágrafos, só a respeito disso. Tem bem mais do que essas que eu mencionei aqui. Então, se tiver bastante comentário, bastante curtida, eu faço um vídeo sobre. Ficou claro? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime e deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e dicas de português. Deixo abaixo também o link da ferramenta que eu indico, Monográficos, está logo aí abaixo na caixa de informações. Comprando pelo meu link, você tem acesso aos meus bônus. Deixo aí também abaixo o link do meu blog com todos os artigos que estão lá. Tem também os meus serviços e tem também o link do meu portfólio com tudo que eu faço. Não se esqueçam também, eu sempre posto no Instagram, caso vocês queiram mandar alguma dúvida para mim. Tem os grupos no WhatsApp do Telegram, mas tem também o direct do Instagram. Também nos stories eu sempre procuro postar caixinhas respondendo a dúvida de vocês. Então, caso vocês queiram que eu responda alguma dúvida, pode me procurar, tem todos esses lugares, ok? Não fiquem com dúvidas. Então é isso, até a próxima. Bons estudos, foquem no TCC e tchau.